E o assunto de hoje é autorresponsabilidade, parte 2. Adão, quando ele comeu do fruto, que não era para ele comer, ele sabia muito bem, ele comeu e ele viu as consequências de uma má escolha. Ele começou a perceber que aquela foi a pior escolha, pior decisão que ele tomou para a vida dele. Ele sabia muito bem que ele não deveria ter feito aquilo, que ele deveria ter obedecido o pai, e ele não obedeceu. Adão então olhou para a sua vida e viu que, e agora? O que eu posso fazer? Ele não tinha o que fazer, a não ser colher as consequências da sua escolha. Sim, todas as nossas escolhas vão carregar uma consequência. Logicamente que se a sua escolha for boa, a sua colheita vai ser boa. Se a sua escolha for ruim, a sua colheita será ruim. O mesmo aconteceu com Adão. Adão agora começou a ver as flores murchar, os animais morrer. Inclusive, para pedir perdão pelos seus pecados, era feito um sacrifício de manhã, um sacrifício à tarde, e Adão se arrependeu profundamente da escolha que ele tinha feito. Então, eu gostaria, gente, de trazer para vocês a seguinte lição. Hoje em dia, como eu lido com criança, então eu vou trazer um pouco sobre o assunto com as crianças. Muitas mães levam os seus filhos ao psicopedagogo, ao psicólogo, para descobrir o que fazer com o filho, porque o filho não tem limites, porque o filho é muito agitado, porque o filho não para, porque isso, porque aquilo. Bom, sem saber que o filho nasce com um temperamento e esse temperamento precisa ser disciplinado, orientado, educado. Não tem como uma criança nascer e se criar, se desenvolver sozinha. Existem temperamentos que exigem muito mais da mãe, dos educadores, do que outros. E isso é só um temperamento. E muitos diagnósticos são feitos de forma errada, completamente equivocada. Por exemplo, um sanguíneo diagnosticado com TDAH ou um melancólico diagnosticado com borderline, né? Mais na fase adulta. Gente, será que os nossos filhos, será que os nossos adolescentes não estão sendo diagnosticados devido a coisas que não foram corrigidas na sua infância? Será que você não está passando por transtornos porque você não consegue reconhecer os erros das escolhas que você faz? Nós estamos numa era em que tudo tem uma justificativa. Eu agi assim por causa daquilo. Eu escolhi assim por causa daquela devida circunstância. Então, nós estamos numa era muito relativa, em que o errado não é tão errado e o certo não é tão certo. Então, gente, nós precisamos, como adultos, nos corrigir para que o futuro seja um futuro melhor, que no caso as nossas crianças. Então, com todo o amor do universo, eu gostaria de convidar vocês, se responsabilize pelas suas escolhas. Se responsabilize, seja humilde o suficiente de ver que você errou. Você está no mundo de pecado, você está envolvido em pecado, tudo na sua volta está manchado pelo pecado. Então, sim, vão acontecer erros, sim, vão acontecer escolhas erradas. Por quê? Porque nós estamos propensos a isso, o nosso ambiente. Então, gente, o que eu gostaria de convidar vocês hoje é: se responsabilize pelas suas ações. Jamile, eu posso evitar? Eu posso evitar. Todos nós podemos evitar. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Mas se você vier a errar, você precisa vestir a camisa da responsabilidade e falar com coragem. Foi eu que fiz essa escolha. Eu assumo a minha responsabilidade. Porque nós estamos numa era em que a culpa é dele.
Foi ele que me fez fazer isso. Foi ele que me influenciou naquilo, como foi com o próprio Adão. Ao invés de ele assumir e dizer, Senhor, eu pequei, ele falou, a mulher que tu, né? Ele culpou a Deus. A mulher que tu me deste me fez pecar. Então você precisa amadurecer e dizer, foi eu que cometi esse erro. Eu não estava bem e eu mesmo cometi esse erro. Então, assumir a responsabilidade e corrigir a rota. Quantas pessoas tiveram que corrigir a rota no passado? Hoje em dia, errar é sinônimo de depressão. Ao invés de eu corrigir a minha rota, eu caio numa depressão e eu não consigo levantar. Por causa de um erro, por causa de uma atitude, de um pensamento, de uma escolha feita errada. Você errou, você pecou, agora precisa pedir perdão, se arrepender e fazer uma nova rota. Redirecionar, né? Pega o seu GPS da vida e redireciona a sua vida. A sua vida não pode ser regida pelo erro que você cometeu, não sei quando, não sei que dia, não sei que momento. Você fez o melhor que você podia naquele momento. E o melhor que você podia, você não tinha maturidade, você não tinha ensinamento, você não tinha força, você não tinha valores, você não tinha princípios. Como que você ia decidir? Você não tinha como decidir. Foi o melhor com a bagagem que você tinha. Então se perdoe. Se perdoe, você fez aquela escolha, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos corrigir aquilo que já aconteceu, ficou para trás. E agora, essa decisão errada que eu tomei no futuro se torna um tijolo para o meu crescimento. Entende? Então, você não vai mais errar, porque agora você tem um repertório. Agora você tem força, agora você tem decisão, agora você gerou valor. Então, não, você não vai cometer o mesmo erro. Então, pare de ter dó de si. Pare de lamber as próprias feridas. Se você errou, errou mesmo. Agora é hora de sacudir a poeira e levantar e corrigir. Entende? Corrigir o futuro. Corrigir o daqui para frente. O daqui para trás ficou de lição. Então, gente, você é responsável pelas suas decisões. E aprenda a reconhecer os seus erros. Uma outra coisa que eu quero mencionar aqui com vocês, gente, é a seguinte. Muitas vezes nós procuramos escape para nos livrar das coisas das quais nós temos que nos responsabilizar. Por exemplo, eu não estou bem emocionalmente, certo? Eu não estou bem. Então eu vou no psicólogo. Então eu vou no psiquiatra. Então eu vou buscar tal medicamento. Então eu vou... Gente, não estou anulando esses profissionais ou esses caminhos. Eu não estou. Eu trabalho com isso agora. Então, de forma nenhuma eu estou anulando isso. Mas isso não pode ser o seu primeiro passo. Não pode. Você precisa ter força de decisão, base, princípio, valor, de cumprir aquilo que você promete a si mesmo. Porque se você não gera uma força interior, uma força emocional interior para superar a si mesmo, para fortalecer a si mesmo, você não consegue vencer nada mais na vida. Nada mais no futuro. Porque o mais forte é aquele que domina a si mesmo, mais do que aquele que domina uma cidade. Então, é muito fácil eu dizer eu não consigo e passar a tomar um medicamento para resolver os meus problemas. O medicamento não vai resolver os meus problemas. O medicamento vai trazer mais problemas. Eu aconselho sim o medicamento
para casos necessários em que não existem outros caminhos. Mas se você tem o caminho da solução que está totalmente na sua mão, que é ter força de decisão, então você precisa se fortalecer. Se fortalecer, ter força, ter base, ter princípio de dizer, se eu disse que eu vou deixar de consumir tal alimento, eu vou deixar. Porque Deus, Ele quer ao seu lado pessoas com firmeza de propósito. Homens que sejam fortes, homens tão fiéis, igual a bússola é ao polo. Deus precisa desses soldados ao seu lado. Então você, hoje, precisa parar de ter dó de si. Dó de si, de falar eu não consigo. Deus não criou pessoas incapazes. Ele não criou pessoas incapazes. Todos nós somos capazes. A capacidade Ele entregou na minha e na sua mão, de decidir o que eu vou fazer daqui para frente. A decisão da minha vida não está nas mãos de outras pessoas. A decisão da minha vida está na minha mão. Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Se Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, isso quer dizer que é tudo, não é algumas coisas. Então, se eu me coloco à disposição de abandonar alimentos prejudiciais, eu irei abandonar. Se eu prometo que eu vou começar a praticar exercícios físicos, então eu vou começar a praticar. Mas com firmeza de propósito. Chega de dar desculpa. Isso é autorresponsabilidade. Tenha responsabilidade com a sua vida. Pare de dar desculpas. Se você é mãe de um filho que é indisciplinado, que é desrespeitoso, que não obedece, a responsabilidade é sua. A capacidade está na sua mão. Não está na mão do psicólogo, não está na mão do psicopedagogo, não está na mão do professor, está na sua. É muito mais fácil eu procurar um profissional da saúde e identificar o meu filho com transtorno. É muito mais fácil. É muito mais difícil eu ensinar o meu filho disciplina todos os dias. Não é não, sim é sim, dever é dever, disciplina é disciplina. É muito mais difícil. É trabalhoso. E sabe da verdade, nós estamos com falta de tempo. Nós estamos com falta de força, com falta de paciência. Nós estamos assim. Por quê? Porque a vida está muito corrida. Chegou a hora de eu me responsabilizar e falar, não, o meu filho está assim por minha culpa. É minha responsabilidade. E não é ficar lambendo as feridas. É tomar posição e mudar as estratégias. Mudar as estratégias. Entende? Porque você tem um filho capaz. O seu filho, a sua filha é capaz. Desde que você use a maior ferramenta que eu já conheci no mundo, que é a paciência. Entende, gente? Então, por favor, mais autorresponsabilidade. A responsabilidade pela educação do seu filho. A responsabilidade pelo casamento melhor. Por ter um casamento melhor. A responsabilidade de ser um cristão mais dedicado, mais espiritual, é sua. A responsabilidade de ter uma vida com mais qualidade, com mais positividade, com mais decisão, é sua. Não é de mais ninguém. A prova disso está em Josué. Porque Deus disse a Josué, Josué, seja forte e corajoso. Nas entrelinhas estava escrito, Josué, eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. Josué era um homem fiel, Josué era um homem honesto, Josué era um homem espiritual. Mas a capacidade e a força dependia da decisão dele. Então chega de culpar as pessoas.
Chega de colocar responsabilidade no medicamento. Chega de colocar responsabilidade em fulano, em beltrano. Ah, porque eu fiz isso porque eu fui influenciada. Chega de cometer o erro de Adão. A culpa foi sua. Você não teve força, você não teve princípio, você não teve valor. Eu não tive princípio. Eu não mantive o meu valor. E o que eu vou fazer agora? Eu vou redirecionar a minha rota e fazer direito. É o meu desejo para vocês. Que Deus abençoe a sua vida e que você encontre força naquele que pode tudo na sua vida. Para de desperdiçar. Para de se fazer de coitado, porque você não é coitado. Você é uma criatura de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é um coitado, você é potente. Você tem potência dentro de si. Você tem capacidade dentro de si. Então chega de dar desculpa. Levanta de onde você está. Pede graça para Deus para passar o que você tem que passar, mas passe. Não dependa de coisas externas. Não dependa de pessoas externas. Seja firme, seja forte, seja corajoso, porque Deus prometeu que estaria com você.